Vamos fazer uma leiturinha no Salmo 8 inteiro. Ele não é muito grande, não. Ele só tem 9 versículos e eu vou ser o mais breve possível. Não vou me prolongar muito, não. Tem que ser gracioso com os irmãos. Salmo 8. Todo mundo já achou? É bem fácil de achar. Vai em Salmos, o 8. Achou? Letícia, Jean, todo mundo achou? Sim, achei. Pronto. Diz assim, ó. Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que deles te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tu lhe puseste. Ovelhas e bois, também todos os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém? Aqui a gente vê um salmo, que eu sempre gosto de repetir. O salmo, na verdade, ele é uma coleção de hinos. Isso aqui era cantado. Originalmente, isso foi escrito isso foi cantado. Isso aqui é um salmo que foi escrito por Davi, Salmo 8. Ele fala da glória de Deus, né? E a dignidade do Filho do Homem. Tem esse título, geralmente tem nas Bíblias em cima, assim. Mas a gente tem muita coisa aqui a ver. Simples e ao mesmo tempo coisa que a gente nem observa direito, mas é coisa simples, mas é importante. Ele começa com a salva, como é uma música, ele começa com esse refrão: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E ele justifica, pois expuseste nos céus a tua majestade. Então aqui ele está falando que a grandeza de Deus é reconhecida por conta de tudo aquilo que pode ser visto, da grandeza dos céus. Que na verdade o céu aqui vai além dessa imagem de azul, onde a gente vê aqueles cenários formando nuvem para chover, ou coisa do tipo. Ele está falando de toda a criação, do universo, de tudo. Quando ele fala céus, ele se refere a isso. Ah, a gente vê aqui ele falando da criação, onde Deus começou a criação primeiro. É, Deus fez a luz, a partir da luz, os luminares, aliás, para fazer a luz, a lua, o sol, e a gente vê que aqui vai seguindo a ordem da criação. Aí quando chega no próximo versículo, que é o versículo 2, olha o que ele diz aqui: da boca de pequeninos e crianças de peito, eita palavrinha, suscitaste força por causa dos teus adversários para emudecer o inimigo e o vingador. Olha, isso aqui é interessante porque Jesus fala desse trecho. Parece estranho, né? Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força. Isso é utilizado lá em Mateus, capítulo 21, versículo 17, mais ou menos, quando Jesus ele é saudado, ele é reconhecido com um grito de Hosana. Hosana era uma saudação que era dada para quem reconhecia que Jesus era o Messias, que ele era o Adão perfeito, que ele era o homem perfeito, o ungido de Deus, enviado para morrer pelos homens. Aí ele está dizendo assim, que não há como, o salmista está dizendo que não há como não reconhecer a infinitude de Deus, não só por aquilo que ele fez nos mais altos céus, mas ele faz abrir a boca até de crianças de peito, crianças pequenas. Isso aqui eu vou supor para vocês, mesmo que sejam palavras difíceis de ser compreendidas, mesmo que seja uma criança falando de uma maneira que ninguém compreenda direito, ele poderosamente fez com que até essas crianças falassem de forma compreensível Hosana e que reconhecessem a grandeza de Deus e como ele se fez também grande, se humilhando, se fazendo como nós, né? Deus mostrou sua majestade e também se humilhando. Parece até confuso isso. Mas foi muito glorioso quando Deus fez o homem Jesus Cristo. E aqui ele diz isso, que até isso Deus fez para que não se tenha para onde olhar e não ver
a sua glória e majestade na criação. Então, nós vemos aqui que tem um objetivo isso também. Mostrar a glória de Deus em contrapartida à afronta dos inimigos. Aquela época do Novo Testamento que eu falei, onde Jesus lembra desse salmo, o povo vivia reprimido pelo Império Romano. Só que o Império Romano não é mais nosso inimigo no dia de hoje. Mas nós temos um inimigo em comum, que é o inimigo de nossas almas, que até o nome em hebraico significa isso, que é o Satanás. Então a gente tem esse inimigo em comum. Então, quando a gente vê boas coisas, irmãos em Cristo, pessoas abençoadas que são instrumentos para nosso benefício e benefício do reino, o Império Romano, como outras estruturas da humanidade, foram instrumentos na mão de Satanás para exercer repressão e inimizade com o povo de Deus, porque é povo de Deus. É que o grande ódio do inimigo não é primeiramente contra mim, contra vocês, mas contra o nosso cabeça, né? Que é alguma coisa, que é o que é, como diz no Velho Testamento, que ele diz para nós, eu sou o que sou, né? E aqui em seguida ele no Salmo ele vai dizer, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres. Ele está fazendo uma comparação aqui. Ele diz que chega a ser confuso e assombrador. Quando eu olho coisa tão grande, coisa que as estrelas que a gente vê estão numa distância muito absurda da gente. O universo como um todo é uma coisa muito grandiosa, infinitamente calculável perto da pequenez da gente. Mas de toda a criação, Deus nos escolheu para nos abençoar e para nos fazer semelhantes a Ele em pessoalidade, inteligência que Ele nos dotou. Então, ele se questiona o que é o homem para que dele te lembres. Você, se Deus com um dedo, como ele diz na linguagem do salmista, o dedo, ou seja, o mínimo de esforço, ou sem nenhum trabalho, sem nenhum ardor, ele fez todo o universo. Como ele deve ter feito o homem só com pensar com a palavra. Então, por que dentro da ordem da criação, essa parte tão pequena recebeu algo tão glorioso, né? Que é ser chamada a imagem e semelhança do próprio Criador. Então ele faz essa pergunta a Deus assim. Em seguida ele diz: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Bem, isso aqui alguém pode se assustar, pensa um pouco menor do que Deus. Vamos botar a ordem aqui. É porque não é fácil, vou dizer para vocês, quem faz a tradução da Bíblia, porque tem palavra da língua original que não tem um sinônimo exato no português, né? Mas o que ele quer dizer aqui é o seguinte: Cristo, Deus para nos salvar, Cristo se fez homem, Deus Filho foi encarnado, certo? E a gente foi reconciliado com Deus através da união da nossa humanidade pecaminosa unida com a humanidade perfeita de quem? De Cristo. E por isso que ele diz por um pouco menor do que Deus. Eu vou dar uma ilustração aqui que, olha, vocês me perdoem, mas é a maneira mais fácil que eu encontrei de tentar explicar isso para vocês. É, é como se a gente tivesse um bilionário dando uma festa numa mansão e ele tem um filho único, herdeiro, só tem esse filho de herdeiro e só esse filho tem autoridade para entrar na mansão, no jardim da mansão, e de repente esse filho sai para passear fora da mansão, né, que dentro dessa mansão ele tem tudo que ele merece, tudo que está à altura dele, ele sai para passear num lugar pior, ele vê alguém numa situação bem ruim e convida só porque simplesmente quis uma pessoa a visitar a sua casa. Mas existe uma ordem de que só quem pode frequentar a mansão é esse pai bilionário e esse filho bastardo dele, esse filho herdeiro. Mas quando chega lá na entrada, diz: quem entra é você, você não pode entrar não. Aí o filho diz: não, mas ele está comigo, né? Ele está comigo. Aí o cara pode entrar. Aquela pessoa que não era nada continua não sendo nada. Ele por um pouco é menos que o ricaço lá, porque ele está acompanhado com o filho. E o filho é quem dá o passo livre para ele. Aí dá para a gente entender de que no momento em que ele usufrui da casa só como pai e só como esse filho desse milionário, vamos dizer assim,
dá a entender de que esse bilionário não é muito mais do que ele, mas na verdade o é. Parece que é um pouco maior porque o filho convidou e deu autoridade para esse convidado pobrezinho mendigo entrar dentro da mansão. Entendeu mais ou menos como é que é vocês? É isso que o texto. O texto não quis dizer nessa figuração que eu fiz, não, mas é porque foi a maneira mais fácil que eu encontrei de tentar explicar isso para vocês. Porque diz, oxe, a gente é só um pouco menor do que Deus. Não, né? Não é nesse sentido. Deus encarnou em Cristo, Filho, e a gente é unido a Deus através da nossa união, da nossa humanidade caída com a humanidade perfeita de Cristo, porque ele é Deus, homem, ao mesmo tempo. Para eu explicar, não sei. Sei que ele é. E a Bíblia diz que é, então é. Entendeu? Então a gente vê aqui seguindo. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre seus pés tu lhe puseste. Ou seja, Deus fala aqui, o salmista, Deus colocou a autoridade da criação sob os pés do homem. Aí eu vou entrar nas questões práticas depois com vocês. O que isso tudo significa para nós, significa para nós, de uma maneira geral, e significa para a gente hoje. É, Deus, no começo, você viu que ele mandou uma coisa que a gente chama de mandato cultural. Ele mandou, criou o homem, criou os animais da terra, do mar, dos céus, e só bota nome em cada um. Deus não botou nome em bicho, não. Quem botou foi o homem, porque Deus mandou. Né? E tome conta, mas tome conta dessa criação, como eu cuido de você. A questão foi essa. Aí só que vocês sabem a história do pecado toda, o homem não fez como Deus fez. Não foi não foi, vamos dizer que Deus fosse o maestro e constituiu o homem um vice-maestro, mas ele não soube reger a pequena orquestra que Deus colocou na mão dele. Então ele errou a mão, né? Aí teve que vir Cristo vestir a pele humana para dizer: o homem perfeito vai reger assim. Então a gente vê que Deus colocou sob os pés do homem o domínio da criação. O homem falhou em desempenhar esse papel, né? Tanto que a gente vê desastres naturais, poluição em rio, não sei o que elas coisas, tudo que existe de desastre de natureza, tudo que existe de descalibrado por aí que a gente vê, é tudo fruto do pecado do homem. Então, se ele não faz ele não faz um uso consciente daquilo que Deus deu para beneficiar ele, então ele não está seguindo a ordem do mandato para tomar conta da maneira que ele quer. Mas também aí vai para um lado radical, né? Que o pessoal que quer entregar a vida para salvar a natureza. Isso aí já vai chegar nesse assunto aí já já. Aí depois ele vem aqui e diz, né? Tudo que ele botou sobre os pés dos homens, as aves do céu, os bois, tudo. O homem é que ia tomar conta de tudo. Porque Deus estabelece uma hierarquia de criação. Ele cria os céus, cria a terra, o mar. Aí dos seres viventes que têm respiração, movimento, né? Ele constituiu o homem como uma criação mais primordial porque fez a sua imagem e semelhança, como dizem Gênesis. Então a gente vê logo que em grandeza aparente os céus, as estrelas, os planetas parecem ser melhores do que nós, mas não o são. E parece que o resto da criação é igual, mas não é porque Deus nos fez sua imagem e semelhança. Então, por isso, um gatinho e um cachorrinho, por mais bonitinho que você ache, não é a mesma coisa do que você. Bota isso na sua cabeça, né? Eu não como carne não, porque o bichinho é uma vida, mas é para dar subsistência ao ser humano. Entre o ser humano e um boi, o ser humano é mais importante, né? E vemos aqui que ele diz, ele termina: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico toda a terra é o teu nome. Bem, eu quero mostrar aqui para vocês, nesse Salmo 8, todo o enredo da criação, desde as coisas maiores do universo até afunilar e chegar na criação da terra, todas as características da terra e do homem. E mostrar que essa criação tem uma ordem e tem uma diferença. Veja só como são as coisas hoje. Quem é que já ouviu falar aqui em gente que é vegano? Vegano ou vegetariano, não come carne, né?
É Luísa Mel que defende os bichinhos, os gatos. Oh, tô maltratando. Aquele away mal do mundo. Vocês pensam que aquela história do evolucionismo tem um impacto moral muito grande, né? Um impacto ético. Ou seja, para quem crê na evolução, todo ser vivo tem o mesmo valor. Porque não existe criador e criatura. Existe uma criação que se desenvolveu. Então tudo vale a mesma coisa. Uma barata em você. Entende? E no caso da nossa visão de mundo, não. Existe um criador, existe a criatura. E dentre todas as criaturas, existe uma que é a imagem e semelhança do Criador. A inteligência, na primeira essência do caráter, o homem antes de pecar. Então, logo, e também foi sujeito todas as outras criaturas aos pés do homem. Tem um exemplo que eu gosto muito de usar, eu falo muito isso com uns amigos que tendem a querer a ideia evolucionista. Né? Os caras vão para a igreja católica, são espíritos, são tudo no mundo e eles vão para uma cerimônia que acreditam numa coisa, mas quando sai eles acreditam noutra. Eu não entendo isso não. Eu digo para eles que é uma prova interessante de que tudo serve ao homem, é que você tirar. Você imagina eliminasse a cobra da natureza, as cobras, toda a raça de serpente. Ia faltar um elemento numa cadeia alimentar que ia dar um desequilíbrio tão grande na ordem natural. Imagina se fossem extintas as abelhas, né? O tanto de restituição de florestas e coisas desse tipo que ia se prejudicar, o tanto de área desertificada que ia aumentar. Agora me diga, se faltasse o homem, o ser humano no planeta, o que é que ia dar errado? Certo? Para qual é a função da gente, né, nessas cadeias aí? Nenhuma. A função da gente é só se vir. Já perceberam isso? Que tudo serve a gente e a gente não serve para nada. A gente se vir para o quê? Para tomar, para cuidar, para tomar conta desse jardim, entre aspas, né, que é o planeta. E a questão que eu quero falar aqui para vocês não é fazer um apelo de cuidar do meio ambiente, não. Eu estou falando assim da corrupção do homem que é, devido ao pecado, foi prejudicado até nesse papel, que era tomar, de dar nome às coisas e cuidar delas devidamente. E isso também não soube fazer. E também aqui estabelecer a hierarquia das coisas. Eu vou dizer uma coisa muito importante, voltando aqui. A gente não pode jamais esquecer que em cada coisa que a gente vê na natureza existe a assinatura de Deus. Né? Na primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos, ele fala que a criação testemunha que há um Deus e que ele é sobre todas as coisas e que ele ordena. A gente vê uma ordem, não é verdade? A gente vê o sol nascendo, se pondo, a gente vê o ciclo da chuva, o ciclo da água, a gente vê toda essa cadeia alimentar, como eu falei, por exemplo, que o ser humano não faz falta. A gente vê que tudo nos serve, a gente vê que existe um equilíbrio de temperatura, a distância da Terra para o Sol, ou seja, a própria natureza testemunha que há um Deus. E por seguinte, Deus foi tão bom que além da própria criação, ele deu uma revelação especial que foi sua palavra. E que além de tudo, ele fez sair da boca de crianças o reconhecimento de que Cristo era o Messias. E além de tudo, a gente vê aqui que existe uma ordem na criação. A ordem é que há um Criador e tudo que existe o que é divino e o que não é divino. O que não é divino provém do divino. Resumindo, tudo que não é Deus é criatura. Então tudo que a gente vê foi criado. Criado. Eu vi uma moça botando no Instagram ontem, vou comentar rapidinho com vocês. Ela disse: o ser humano é tão ignorante que, que vê que vive adorando um Deus que não enxerga, mas vive maltratando a natureza, que é esse Deus que ele tanto adora. Ou seja, a pessoa quis dar uma de não religiosa, de muito sabida, mas ela afirmou que a natureza é o próprio Deus. E a gente vê aqui dentro do texto que toda essa grandiosidade que a gente vê foi criada, é criatura, é criação, aliás. Criaturas são seres vivos, somos nós.
Isso tudo é criação. O universo tem não sei quantos bilhões de anos-luz. É criação. Existe uma pessoa, isso que é importante falar. Uma pessoalidade, existe uma mente, uma pessoa. Para se dizer que existe um ser, uma pessoa, existe uma convenção que diz que tem que se ter emoção, consciência e entre as outras coisas mais. E tudo isso faz parte do ser de Deus. Então, quando você olha, ó, tá vendo aquelas estrelas, isso aí é Deus. Não, nem de perto. Né? Foi obra dos dedos dele, o texto diz aí. Se a gente acompanhar. E, então, esse texto ele dá muita base para a gente rebater muitas ideias que vêm hoje, que é onde eu queria chegar, e principalmente que a gente está no público jovem aqui. Essa questão de proteção ao meio ambiente e aos animais. Eu vou dizer um negócio para vocês. Nunca, jamais, nenhum governante, nenhum rei, nenhuma organização, não tem ONU, não tem Greenpeace, não tem nada que vá reverter os efeitos catastróficos da humanidade no meio ambiente. Jamais. Jamais. Por quê? E outro, e não tem nem como a gente viver uma vida sem fazer algo errado e sem pecar. Eu vou ilustrar isso para vocês. É, só vai existir um dia, só vai existir um dia em que toda a criação vai ser perfeita. Vai ser quando todas as criaturas especiais que somos nós e os escolhidos de Deus formos restaurados, quando seremos ressuscitados e tivermos corpos incorruptíveis e formos incorruptíveis também, tivermos livre do pecado, da presença do pecado, da influência do pecado. Porque, olhem bem, como Deus faz as coisas. Deus fez um mundo perfeito, depois botou um homem que, a princípio, assim que tinha sido criado, foi criado sem pecado, né? Aí depois que o homem peca e corrompe todo o resto, qual era o sentido de restaurar a terra inteira para permanecer uma raça pecadora em cima? E com um corpo que ainda sofre dos resquícios do pecado. Aí, para ir para o final feliz, como a gente diz, ele fez ao contrário. Primeiro não vê a criação de todas as coisas, depois vê a gente. Aí vai vir aquele grande dia em que ele vai glorificar todos, a nova criação vai ser toda purificada, aí sim que vai se criar um novo céu e nova terra. Porque em coisa boa e perfeita vai morar gente perfeita também, aperfeiçoada em Cristo. Tá vendo como é interessante? Então, quer dizer que esse texto mostra pra gente que muita coisa que o pessoal corre atrás hoje é sem sentido. Porque o pessoal tem um parâmetro, vai ter o político que dá a solução, vai ter o jeito de se trabalhar que dá a solução para não destruir a natureza, mas é impossível. E tem a outra contrapartida, eu tenho o outro ponto, o outro extremo, né? Eu estou falando daquele que não tem como dar solução perfeita. Isso não quer dizer que a gente não deva ser prudente com a criação. Né? Existe crente nessa terra justamente porque Deus freia os efeitos do pecado. Nós somos sal e luz do mundo. A gente retarda a podridão que o pecado proporciona. Então, como é que eu posso dizer? Mas a gente também não pode ir por outro lado e dar um valor ao ambiente e à natureza que excede até o nosso próprio bem-estar. Se, vamos dizer, por exemplo, eu estou me estendendo muito, mas é porque eu estou tentando dar o valor prático que esse texto merece. Aí eu penso que vou falar pouco, mas é impossível, entendeu? Mas eu vou acabar logo. É, um exemplo. Existe muita criação de gado, acho que vocês sabem disso, no mundo inteiro. O Brasil é o país que mais produz carne. Mas por que criar tanto boi, tanta vaca? Para alimentar a gente. E vamos dizer que a carne do boi seja um alimento muito essencial para dar saúde às pessoas, para fortificar os ossos, né, o sistema imunológico, como já vi muitos estudos aqui. Aí a gente vê também que a criação de gados na terra inteira, os gasezinhos que as vaquinhas e os boinhos soltam, são responsáveis por 16% da poluição na atmosfera. Está prejudicando o meio ambiente, não tá? Mas vamos dizer que o boi seja essencial para a alimentação do ser humano, que a imagem e semelhança de Deus foi feito. Importa mais preservar essa poluição de 16% ou alimentar aqueles que foram feitos à imagem e semelhança de Deus? É outro extremo. Querer cuidar tanto
que esse ambiente seja mais importante do que a coroa da criação, que é a criatura que foi feita à imagem e semelhança do Criador. Então, aquele resumindo, não tem o que se fazer. Não tem o que fazer. E eu digo para vocês, a gente não tem como viver essa vida sem se deparar com erro e sem se deparar com pecado. Um exemplo rápido disso eu vou dar para vocês. Deus o livre, é muito fácil de acontecer hoje em dia. Vamos dizer que alguém aqui aí esteja morando sozinho, né? Duas meninas morando sozinhas. Aí chega, Deus o livre, um maníaco à porta da casa e bate. E pergunta se tem gente dentro da casa, né? Além de você. Tá vendo assim você por uma brecha na janela. Tem outra menina com você aí? Você vai dizer que sim ou que não. Vai mentir, não vai? Vai dizer, não, só tem eu aqui. Né? Vamos dizer que mas ele tá fixado na outra pessoa, não tá nem em você. Ele quer saber de outra pessoa. Aí você vai mentir. E mentir é pecado. Mas tem um porém. Entre pecar pela mentira ou ser o coautor de um assassinato ou de uma violência contra outra pessoa, você vai escolher um mal menor. Mas não tem como não pecar. Porque a criação caiu tanto no pecado que mesmo que a gente não seja o autor do mal, a gente tem que pecar para se livrar do mal. Tá vendo como é a situação? Chegar um bandido numa casa para roubar, bater. Eu tô querendo assaltar aqui, tem gente dentro de casa. Todo mundo vai ficar em silêncio. Isso é, de certa forma, é um falso testemunho. É pecado. Mas ninguém vai dizer que tem gente em casa. Vai botar a vida do povo em risco. Então, o que eu quero mostrar aqui, dando essa rudeio todinho, nessa história que eu contei também, é que o ser humano, ele quer fazer da política, quer fazer de ideias, quer fazer de pensamentos dele os redentores, os salvadores e o fim dos sofrimentos da humanidade. Mas não tem jeito. Não tem jeito. Vocês lembram, teve um monte de gente que Raabe, no livro de Josué, mentiu para livrar o pessoal que estava, os espias da terra de Canaã, né? Ela mentiu para salvar a vida deles. Mentir é errado, é. Mas se ela não mentir, ia acontecer o que com eles? Eles iam morrer. Né? Se ela não peca pela mentira, ia pecar pelo quê? Não matarás. Que quem ajuda a matar uma pessoa é o quê? É cúmplice, né? De certa forma é cúmplice. Pra você ver como é complicado. A gente é tão pecador de uma forma que a gente sente até culpa e não tem ideia de começar um mal. A gente acaba fazendo mal e pecando porque a gente está lidando com tudo que é pecado. É pecado indo, subindo, descendo do lado esquerdo e direito. Não tem jeito. Então a gente tem que analisar direito essas coisas. É complicado, né, Annalise? Mas não é não, é porque a gente é pecador. Só vai ter jeito quando Jesus voltar. É isso que eu quero dizer. Não adianta. A gente pode correr, eu não vou pecar de jeito nenhum. Se deite no chão e se tranque. Eu duvido. Isso é pecado de todo jeito. Aí, como você vê, aqui tem uma coisa interessante de que Cristo foi esse homem perfeito que nos foi dado para fazer a ordenança perfeita das coisas. Né? Foi sujeito a nossos pés a criação sobre essa terra. A gente não soube fazer, veio ele para fazer isso e mais. Não é só as coisas dessa terra, não. É toda a plenitude das coisas. Tudo está sob os pés dele. Entendeu? E a gente aprende também que tudo que a gente enxergar na vida, a gente tem que enxergar nesse aspecto. Depois de hoje, tudo que vocês forem olhar, aquilo que o pessoal fica protestando, aquilo que o pessoal fica falando, né? É Black Lives Matter, né? Aquele movimento. Né? Como é interessante. Deixa eu comentar isso com vocês aqui. A gente está falando de criação, certo? Estamos falando da criação, da ordem da criação e da relação das criaturas e da criatura com o Criador. Vocês já observaram que aquele homem que mataram foi no Carrefour, foi? Foi no Carrefour, não foi? Mataram um homem negro, socando ele. Você percebeu que se preocuparam mais com a questão da discriminação da cor do que com o assassinato em si? Não é uma loucura um negócio desse. Né? Se preocuparam mais com o fato dele ser negro do que ele ser uma pessoa. Mataram um homem negro. Um negro. Mas devia se indignar, mataram um homem, uma pessoa. Porque antes de ser negro, ele era gente. Então o pessoal, ele se pega com coisas que... Ó,
o mundo é tão louco que eles pensam que nós somos os irracionais e eles são os racionais. Mas os irracionais são eles. Isso é uma loucura. Lembra do negócio do aborto que quiseram fazer na menina, que foi abusada pelo padrasto, não foi? Meteram o pau. Teve gente que meteu o pau na menina, se ela fosse querer abortar. Aí teve o pessoal que meteu o pau em quem queria abortar na criança, porque ia ser um trauma na vida da menina. Quiseram punir todo mundo, mas você vira alguém dizendo o cara tem que ser preso. Ninguém sabe nem hoje. Vocês sabem se esse cara tá preso? Tá vendo como o mundo é louco? Ele não sabe o valor das coisas. Então, ó, o Salmo 8, esse salminho que a gente viu aqui, mesmo com eu aqui me enrolando um pouco para poder tentar explicar a vocês, ele é uma régua boa para a gente ver a loucura do mundo e que o mundo enxerga as coisas de cabeça para baixo. Entendeu? Então a gente vê aqui a criação e a ordem da criação e as suas aplicações, que eu queria dizer. Que a partir disso daqui a gente pode ver e julgar tudo aquilo que as pessoas pretendem, pensam ou querem. E muito se espera, que, como eu disse, de política, de pensamento, de inteligência e da ciência, aquilo que só Jesus Cristo vai fazer. Não adianta, não adianta. Inventa vacina para Covid, aparece, mas depois aparece outra doença depois. E pior. Não é desejando não, gente, é a realidade. Pois é, a mensagem era essa, mostrar isso para vocês. A ordem da criação, como Deus fez todas as coisas, qual é o valor que existe entre a criação e que entre a criação nós somos os mais importantes e que não devemos nos sacrificar e nem nos igualar a outra criatura. Entenderam? E a gente sabe, e a Deus toda glória. A gente saber apontar para o Criador e sustentador do universo, que também é autor e consumador de nossa fé, que nos faz sermos ligados nele de novo, depois daquela tragédia no Éden. Não é verdade? A mensagem era essa, desculpa aí.